Meu irmão, minha irmã, chegamos ao texto de Zaqueu. É Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Para esse 31º domingo do tempo comum, domingo 30 de outubro. Vamos lá, a leitura primeiro. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu em um sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e o recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É esta, querido irmão, querida irmã, a palavra do Evangelho deste 31º domingo. Vamos à explicação. Esse é um texto muito bonito, exclusividade de Lucas. Somente Lucas tem. Como no domingo passado o fariseu e o publicano, era exclusividade de Lucas também, assim este texto, o de Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, atravessava a cidade. Para onde ia? Jesus está a caminho de Jerusalém, já está perto, inclusive. Partira de Cafarnaum, um longo caminho para os padrões da época. De Cafarnaum a Jerusalém, aproximadamente 125, 130 quilômetros. O que é um percurso longo para os padrões daquela época. Jericó é um oásis no deserto de Judá. Tem lá umas nascentes muito importantes, desde o tempo do profeta Elias. E se é um oásis, tem árvores, tem lá a cidade. Uma cidade importante para os padrões da época. Um comércio muito atuante, produção, muito boa produção de tâmaras. Era uma cidade de projeção. Por isso, um comércio muito vivo, muito ativo, melhor. Tinha lá um bom sistema de arrecadação tributária, o Império Romano. Tinham tributos e o chefe daqueles cobradores de impostos, aqueles encarregados do tributo, era Zaqueu. As regras romanas do tributo eram assim, como se terceirizassem para alguns, no caso Zaqueu, estabeleciam
um valor mínimo a cobrar deste coletor de impostos, e tudo o que ele cobrasse, recebesse a mais, era seu, era do cobrador. Então eles se excediam nas cobranças, por isso eram odiados. Mas também tinham que fazer um voto de juramento ao imperador, que era um pagão, que prestava culto a outros deuses, e deveriam oferecer sacrifícios em favor do Deus do imperador. Duplicemente odiado. Traição religiosa e traição nacional. Então, Zaqueu, o homem, o nome Zacai quer dizer pessoa justa. Nossa, justo. Para um bom judeu, esse tal de Zaqueu era a escória moral mais repelível, mais rejeitável, um rejeito moral. Mas este Zaqueu procurava ver Jesus. Algo não estava bem com Zaqueu. Projeção, acúmulo. Eles não podiam prestar depoimentos em nada porque não eram credíveis, eram falsos, tidos por falsos e traidores do povo. Não podiam ter relações e amizades com outros israelitas, filhos do povo judeu. Eles não podiam ter proeminência nas relações na praça pública. Não, eram em tudo recusados. Queria ver Jesus. Para nós, ver é uma operação visual. Eu olho, eu vejo, eu reconheço, eu distingo. Para o bom judeu, ou para a língua judaica, perdoe-me, ver não é apenas uma operação visual, é contemplar, colocar-se face a face com o Senhor. Como eu expliquei no domingo passado, ia-se ao templo para encontrar-se face a face com Deus. Aqui Zaqueu queria encontrar-se face a face com Jesus. Era baixinho, baixa estatura. A impressão que se tem é que era, de fato, alguém pequeno, 1,50 m e 60, e não poderia ver. Não é esta a intenção do evangelista, Havia todo um povo que, por rejeitá-lo, o impedia de encontrar-se com o Senhor. Mas ele buscava. Subiu a um sicômoro, foi adiante. Sicômoro é um tipo de árvore daquela época, muito comum, produz até umas espécies de amêndoa que eram muito usuais, muito empregadas na alimentação das cabras. Tinha muitas folhas, era fácil se esconder lá naquele tipo de árvore. Ele queria ver, mas não queria ser visto, inclusive. Era vergonha, talvez. Ou, quem sabe, queria contemplar, mas estava dividido porque a sua condição de publicano lhe rendia bons cifrões. Estava interiormente dividido. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos. Ele quis ver, mas foi visto. Levantar os olhos não é simplesmente projetar o olhar para o alto. Quem olha de baixo para cima é o servo. Jesus se apresenta como servo daquele homem pecador, enviado por Deus para tirá-lo daquela condição de miséria moral.
Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo entrar em sua casa. Descer depressa. Sempre que aparece esse advérbio de tempo, depressa, no Evangelho de Lucas é porque há uma grande notícia que ocorreu e que é para experimentar e anunciar. Maria foi às pressas visitar Isabel. No nascimento de Jesus, os pastores foram apressados para Belém ver o nascido. Zaqueu, depressa agora, desceu para encontrar-se com o Senhor e recebê-lo na sua casa. Maria Madalena foi depressa avisar os discípulos que o sepulcro estava vazio, que ele ressuscitara. Eis a pressa. Tem um sentido alvissareiro de felicidade, porque Deus se aproximou. E hoje a salvação entrou nesta casa. A mesma coisa, nasceu para vós hoje um Salvador lá em Belém. Uma boa notícia. Lá em Nazaré, hoje, aconteceu para vós estas palavras que ouvistes. Uma boa notícia, o Messias chegou. Hoje devo ficar em tua casa. Hoje entrarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus ao bom ladrão. E olha aqui. Todos murmuravam. Novamente, todos aqui, um caminho de seguimento, seguem Jesus, vão para Jerusalém, mas murmuram. Ainda não conseguiram entender que o Filho do Homem viera para salvar o que estava perdido. É bem claro, do ponto de vista teológico, qual é a pretensão, sabe? No Evangelho de Lucas, o perdão não é dado a quem se arrepende. O perdão é oferecido para que se arrependa. Zaqueu aceitou, acolheu o perdão oferecido. Os que murmuraram não entenderam quem era Deus, por isso não compreenderam a sua misericórdia com Zaqueu. Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos agora à oração ou à parte orante da nossa leitura. Sempre é necessário, é já o protocolo, podemos dizer assim. Vamos antes de tudo, predispor nossa interioridade à oração. Sabemos bem que orar não é uma repetição autômata de palavras ou frases, mas é consciência reflexa de que ouvimos e falamos ao Senhor. E o fazemos para entrar em sintonia com Ele, com sua verdade, com sua pessoa, com suas palavras. Queira, pois, posicionar-se de um modo que favoreça o recolhimento, o modo que preferir, que mais lhe aprouver. Ajuda muito fechar os olhos para que nos concentremos, para que superemos pendores à distração. Vamos controlar nossa respiração sem pressa. Vamos respirar lentamente. Primeiro enchendo os nossos pulmões. Às vezes o corpo pede mais ar,
Vamos disciplinar esses ímpetos. Devagar, lentamente, é uma forma de assumir a soberania e o domínio sobre a nossa própria corporeidade. Vamos respirar profundamente uma vez, façamo-lo uma segunda vez. Os olhos fechados, as atenções voltadas para o ar que impregna os pulmões e que desde os pulmões parte e sai. É um processo de ida e vinda que faz viver o nosso corpo. E agora vamos pedir ao bom Senhor que envie seu Espírito para que o nosso silêncio seja um silêncio fecundo, digamos assim, um silêncio generativo. Predispor nossa interioridade para ouvir a voz do Senhor, acolher o seu Espírito, falar com o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora vamos ver, é um texto muito bonito, muito favorável para a leitura orante. Tem personagens que chegam, que saem, que sobem, que descem. Isto favorece. Imagine o Senhor Jesus atravessando uma cidade, uma vila para os padrões daquela época. Ponhamos aí 500 casas em Jericó, se quisermos falar muito. E Jesus a atravessa. Há quem o acompanha, um grupo expressivo, inclusive, que o acompanha. E tem aquele baixinho, Zaqueu. Talvez quem está por perto olhe para ele com desprezo. Traidor do povo, traidor de Deus, inclusive. Mas ele está por lá, sente inquietação. Não está bem, ainda que seja rico. Quer ver. Vamos tentar vê-lo adiantando-se, sabe, imagina, talvez seja a única avenida maior, sicômoro, uma árvore cheia de flores, de folhas melhor, frondosa, muito. Desde lá ele olha, poderá ver o Senhor. E o Senhor segue. Muitos o acompanham. Talvez Jesus passe debaixo daquela... Jesus está a passar próximo daquela árvore. Põe-se a olhar para o alto. Até agora não o fizera, porque justamente lá parece que é o Senhor que está à procura de Zaqueu. Jesus para e chama Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu. Os que o acompanham estão perplexos. Talvez eu possa até vê-los gesticular a cabeça como forma de desaprovação. Logo este, explorador do povo, talvez violento, espertalhão, acumulou muitos recursos, poderia ser respeitoso com o povo que está em torno a Jesus. Como pode alguém de tamanha baixeza moral estar por lá? Quer se aproveitar, quer aparecer. Quantos julgamentos! Mas ei-lo a descer. Parece que dá um único salto. Desce depressa, recebe o Senhor com alegria. E Jesus a dizer,
devo ficar em sua casa. Podemos até ver Jesus que se afasta da multidão e entra na casa daquele homem sem vergonha. Como pode, depois de tudo quanto Jesus ensinara sobre Deus, adentrar a um lugar tão abjeto? Mas hoje a salvação entrou nesta casa. Assim diz Jesus, lá na entrada da casa. Zaqueu ouve, sorri, talvez faça um gesto, convidando Jesus a entrar. Entra, Senhor. E agora Zaqueu percebe que há pobres. Darei aos pobres aquilo que defraudei. Quando foi olhado pelo Senhor, seus horizontes já não eram mais o mesmo. Quando o Senhor o alcançou, também ele de lá desceu. Se antes era um homem frio, fechado aos dramas do povo, apegado ao dinheiro, porque era uma maneira de dispor de bons valores, cobrando impostos. Do ponto de vista religioso, alguém que traíra a religião e o Deus de seu povo, inclusive. Mas aquele sorriso, aquele chamado do Senhor, é como se o Senhor tivesse olhado para dentro dele e ele se viu iluminado. Senhor, eu vou dar aos pobres. Tente imaginar aquele baixinho a dizer com sinceridade de coração e até, quem sabe, com um nó na garganta. Agora eu estou lá naquelas cenas. Eu atravesso com o Senhor Jesus a cidade de Jericó. Praças, comércio. Se fosse hoje, quem sabe um shopping. E um famoso, baixinho, rejeitado, detestado. E eu lá. Como eu julgaria as atitudes de Jesus? Que avaliação faço da escolha dele? O que digo eu daqueles malandros e malandras que conheço? Sabe o Senhor que eu estou seguindo e quero ir com ele para Jerusalém. Já estamos a 25 quilômetros de uma viagem de 120. 95 já fizemos. Faz tempo que estou seguindo o Senhor Jesus. Cada dia foi uma surpresa, um desafio, uma nova experiência. Mas ver o Senhor Jesus lançar um olhar de baixo para cima, de servo, pois, de baixo para o alto, procurando aquele homem reprovável, réprobo sobre todos os aspectos. Será que o Senhor, Ele, Jesus, Filho de Deus, não está a agredir as melhores lógicas humanas? Mas eu posso ver o Senhor falar, hoje entrou a salvação aqui nesta casa. Talvez o Senhor olhe para mim agora e queira perguntar, que traço de Deus eu gostaria de acolher? Aquele que dá prêmios aos bons e pune os maus? Jesus talvez queira me dizer que ele não foi ele que revelou um Deus assim.
e talvez Ele queira me aconselhar a falar bem de alguma pessoa que eu ainda não aceitei, que ainda rejeito. Não gostaria o Senhor Jesus de entrar na casa dele ou dela? E eu? O que penso dele, dela, a quem o Senhor gostaria de visitar? É hora de eu falar ao Senhor Jesus o que penso e depois deixá-lo me falar dele, daquela pessoa, o que ele pensa. É hora de ouvi-lo. É hora da minha oração.